Oi, pessoal! Bem-vindos ao Relações Internacionais em Minutos, o podcast que descomplica a política mundial para a gente entender melhor. Olá, é um prazer estar aqui para mais uma conversa. O mundo está bem complicado ultimamente, né? Guerra na Ucrânia, tensões à China, crise climática. Nossa, nem fala. É informação demais, às vezes a gente fica até meio perdido, né? Totalmente. E aí surge a pergunta: como é que a gente organiza o pensamento para entender as raízes disso tudo? De onde vêm esses conflitos? Então, uma ferramenta-chave para isso são as teorias das relações internacionais. É bom pensar nelas como óculos diferentes, sabe? Óculos? Como assim? Cada teoria tipo realismo, liberalismo, construtivismo ajuda a gente a focar em aspectos diferentes da realidade. Mostram patrões, motivações que talvez a gente não visse. Ah, entendi. São como lentes de análise, então. E é isso que a gente vai fazer hoje, né? Mostrar como as teorias funcionam na prática para entender eventos reais. Exatamente. A ideia é ver a utilidade delas para decifrar o que está rolando no mundo. Ótimo. Vamos pegar a guerra na Ucrânia, então, que é um caso super complexo e atual? Pela lente do realismo, como ficaria essa análise? Bom, o realismo, ele foca muito em segurança, poder e na ideia de que o sistema internacional é anárquico, ou seja, não tem um chefe, um governo mundial. Certo. Nessa visão, a expansão da OTAN, aquela aliança militar ocidental, seria vista pela Rússia como uma ameaça direta. Uma ameaça à sua segurança, à sua área de influência. Tem autores que falam muito disso, né? Tipo Mearsheimer. Exato. Ele argumenta bem nessa linha. A guerra seria quase uma consequência inevitável desse avanço da OTAN, desse choque de interesses de segurança e poder. Uma visão bem focada na força bruta e na desconfiança, então. Mas e o liberalismo? Ele não traria outra perspectiva? Algo sobre falha na cooperação? Sim, com certeza. O liberalismo olharia para essa guerra e diria: olha a falha das instituições aqui. A ONU, as outras organizações, falharam em prevenir esse conflito. Quer dizer, os mecanismos de diálogo, a diplomacia não funcionaram. Isso. Para pensadores como Keil Heine, talvez tenha faltado incentivo para a cooperação ou as instituições não tinham força suficiente. A interdependência econômica, os valores em comum, não bastaram para segurar a onda, entende? Entendo. É uma visão que aposta mais no diálogo e nas regras. Mas aí fica a dúvida se essas regras tinham força real, né? Pois é. E aí que entra a terceira lente, o construtivismo. Ele já olha para outro lado. Que seria? As ideias, as identidades, as narrativas. O construtivismo pergunta: como a identidade russa foi formada depois da Guerra Fria? E o ressentimento histórico, qual o peso dele? Ah, tipo, a história do Ocidente contra a Rússia. Como essa ideia ganhou força. Exatamente. Autores como Wendt dizem que os interesses não nascem do nada, eles são construídos socialmente. A percepção da ameaça é tão real quanto um tanque de guerra, muitas vezes. A narrativa importa muito. Nossa, fica bem claro como cada teoria ilumina um pedaço diferente do problema. E isso deve valer para outras questões globais também, imagino? Sem dúvida. Pega a ascensão da China, por exemplo. Dá para analisar por essas três lentes também, de forma rápida. Como seria? Bom, o realismo tende a ver a China crescendo e já pensa na competição com os Estados Unidos. Choque de potências, talvez inevitável. Foco no poder militar, econômico. Aquela ideia da armadilha de Tucídides, né? Essa mesma. Já o liberalismo olharia para a integração econômica. A China está super conectada ao mundo. O custo de um conflito seria altíssimo para todos. O foco é no comércio, na cooperação possível. E o construtivismo? O construtivismo iria investigar como a China se vê e quer ser vista. Qual a narrativa? Ascensão pacífica? Comunidade de futuro compartilhado? Como essas ideias moldam a política externa deles e a identidade do país no cenário global? Fascinante como muda a perspectiva. E para algo como a crise climática, que é um desafio para todo mundo. A lógica é parecida. O realismo pode ver a mudança climática como questão de segurança nacional. Falta de recurso, migração e instabilidade. A cooperação é difícil porque ninguém confia em ninguém. Já o liberalismo apostaria tudo na cooperação, né? Acordos como o de Paris, instituições internacionais trabalhando juntas para achar solução. É um problema global, precisa de resposta global. Isso. E o construtivismo, por fim, analisaria como a gente chegou a concordar que existe uma
emergência climática. Como essa ideia se tornou um consenso, ou quase. E como as identidades diferentes, país rico, país pobre, afetam a vontade de agir. Perfeito. Acho que ficou claro, então. Nenhuma teoria sozinha explica o mundo todo, né? De jeito nenhum. O realismo lembra do poder, o liberalismo da cooperação, o construtivismo das ideias. São todas ferramentas úteis na nossa caixa. A chave é saber usar cada uma, talvez até combinar elas para ter uma visão mais completa e crítica, certo? Exatamente essa a ideia. Bom, e para quem gostou dessa nossa conversa, dessa análise, não esquece de curtir, compartilhar com quem também se interessa por RI e, claro, seguir o Relações Internacionais em Minutos, onde você escuta seus podcasts. Ajuda muito a gente a continuar. Isso aí. E para continuar o papo, na opinião de quem está ouvindo a gente, qual dessas teorias, realismo, liberalismo ou construtivismo, parece explicar melhor os desafios que a gente vive hoje? Deixa o comentário lá para a gente saber. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.